Acredito, irmãos, que nós temos grandes motivos para sempre agradecer a Deus. O mês de dezembro, a humanidade tem procurado ter como o mês da gratidão e do amor. Mas nós temos a consciência que não só dezembro, mas como todos os dias do ano, nós temos motivos para agradecer a Deus, para louvar e glorificar e engrandecer o seu santo nome. E neste homem que é conhecido do povo de Deus, que ungido pelo Senhor, escreveu seus saltérios, suas composições, louvando, adorando e glorificando ao Senhor por tudo. A gente lembra de várias situações de Davi, nos seus salmos, como ele se declara a Deus, desse amor e dessa gratidão que ele tem pelo Senhor. Como nós, homem limitado que foi, cometeu o seu pecado, mas teve o seu momento de arrependimento, e diante do que ele mostra nos seus salmos, do seu arrependimento real, ele glorificando, exaltando ao Senhor, que o arrependimento dele foi como uma forma de gratidão a Deus, pela sua bondade e amor com a vida dele. O Salmo 147, nós vamos compartilhar e ver a expressão de gratidão desses servos do Senhor em toda a sua vida. E nós, como ele, que viveu sua vida terrena, de carne e osso, com sua família, com seu serviço, com seu chamado pelo Senhor, que a nossa vida é igualzinha de Davi, humana, de lutas e batalhas, a gente tire como lição toda essa expressão de amor e gratidão de Davi. Davi se dedicando ao louvor e adoração ao Deus que o escolheu, ao Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ler apenas um verso e depois em 5 pontos que nós trouxemos, mas não se preocupe que eu não passo de meia-noite. 5 pontos que nós vamos compartilhar, nós vamos lendo a continuidade desse Salmo 147. O primeiro verso, esse grande exemplo de gratidão e amor de Davi, louvando a Deus, está escrito assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom e amável, cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhes bem o cântico de louvor. Observando bem essa direção que Davi toma diante de Deus como seu Criador, reconhecendo como Deus Todo-Poderoso, a dedicação que ele declara a Deus, traz para nós esse momento de reflexão profunda, para que a gente também possamos nos expressar, declarando essa gratidão e esse amor ao Senhor, em todas as situações que nós vivemos. A gratidão, ela só não pode ser dada se nós não estivermos vivos, porque nós temos motivos constantes, diários, em todas as situações, de louvarmos e adorarmos a Deus
como uma forma de gratidão pelo Deus tão maravilhoso que traz a nós a vitória sempre em situações difíceis que nós atravessamos. Este salmo foi o último salmo da série de Davi, o 147. E Davi compôs esse salmo, irmãos, para louvar, glorificar e agradecer a Deus por todas as suas grandes providências divinas sobre a vida dele. Quando Deus me trouxe para a gente refletir sobre esta palavra, deste salmo de Davi, eu refleti muito na minha própria vida o quanto eu preciso adorar e louvar a Deus constantemente por todas as providências que Deus já tomou pela minha vida, diante de situações, talvez até no olhar do homem, insolucionável. E Deus chegar, abrir as portas, agir e nos conceder a vitória, quer dizer, a providência de Deus para não deixarmos sucumbirmos ou sermos derrotados por situações que muitas das vezes passamos adversas, que até contraria ao Senhor, mas que Deus, pela sua bondade maravilhosa, traz a nós a restauração, traz a nós a alegria, restitui tudo aquilo que nós perdemos. Deus, irmãos, é esse grande Deus que traz reconstrução, como levou a reconstrução de Jerusalém, com os trabalhos liderados por Esdras e Zorobabel, para o seu erguimento do templo, como também por Neemias, ele traz o reerguimento dos muros. O Deus que restaura. Davi louva a Deus e agradece pela multiforme graças das beneficências que Deus fez por ele e por todo o seu reinado. É bom pregar para crente, porque crente conhece a palavra de Deus. E nós podemos lembrar por que Davi se expressa de uma forma grata de louvar e adorar a Deus, de tantas pelejas e situações terríveis e difíceis, enfrentada por ele no seu ministério, no seu reinado. Quantos inimigos se levantaram? Mas Davi entendeu que a sua vitória estava nesse Deus Todo-Poderoso, seu Deus. E ele precisava ser recíproco a esse Deus que fez, que providenciou a sua vitória, que providenciou os seus livramentos, de uma forma de gratidão, de louvar e adorar a Deus. Nós podemos entender que o louvor e a adoração não é apenas você fazer parte de um grupo da igreja, mas o louvor e a adoração a Deus é da nossa vida diária, em todas as situações. É na família, é no casamento, é na vida com os filhos, é no trabalho, é na igreja. É essa forma que Davi se expressa, trazendo através desses saltérios, essa gratidão de amor, mostrando a sua dedicação, como ele expressava diante das batalhas que ele enfrentava. Davi não tomava uma posição sequer, sem consultar a Deus primeiro. Toda a direção que Davi precisava, Davi foi um homem guerreiro, que combatia o inimigo de Israel. Mas Davi não tomava posições pessoais, posições próprias. Ele primeiro procurava Deus,
para que Deus trouxesse para ele a direção que ele devia tomar, o horário que ele devia agir, quando ele ia para as guerras, combater aqueles inimigos, aqueles reis. Ele buscava as estratégias no Senhor para alcançar a vitória, para vencer aqueles inimigos. É o que nós hoje vamos refletindo, que nós não temos mais um eu dentro de nós, esse eu morreu. Nós temos um Senhor que também, como Davi, necessitamos de tomar as posições buscando primeiramente no Senhor a direção perfeita, a hora perfeita, o momento ideal para que a gente possa tomar aquela atitude e alcançarmos o que nós almejamos. Claro que é óbvio para a vida humana, e nós como cristãos que queremos vencer, que queremos ver a vitória, mas cremos que só conseguimos vencer se nós tomarmos a direção que Deus nos coloca para podermos alcançar aquilo que queremos. Meus queridos, meus irmãos, este salmo também, irmãos, contempla a benignidade de Deus de uma forma geral, a bondade de Deus para com ele. Davi declara isso, nós vamos ver daqui a pouco nos versos seguintes. Ele contempla a benignidade de Deus. Também tive analisando, vendo essa história, Davi contemplando pelo Salmo, o quanto nós temos que observar que Deus é bom, é benigno, que Deus nos favorece, que Deus nos atende nos momentos mais difíceis. E mais a gente deve reconhecer essa benignidade, é com a nossa vida de gratidão, de amor, agradando o coração de Deus. Irmãos, Deus tornou Davi como um homem segundo o seu coração. E essa palavra de Deus, tornando Davi um homem segundo o seu coração, a gente pode entender como Deus é realmente bom. Porque Davi foi um pecador como nós somos hoje. E que Deus apaga, Deus destrói o pecado, Deus desmancha, Deus desfaz. Deus transforma a vida do homem pelo arrependimento. A igreja conhece muito bem a confissão de Davi no Salmo 51. Davi chega lá no Salmo 10, no verso 10, e ele vai dizer: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Mas Davi entendeu que ele errou e que ele reconheceu, quando ele disse: Senhor, contra ti somente pequei. Que é o que nós precisamos reconhecer, o nosso pecado pela bondade de Deus que nos perdoa. É a bondade do Senhor. E aí louvamos e adoramos pela benignidade de Deus, como fez Davi, ao ponto de chegar a ser um homem segundo o coração de Deus. Acredito que todos nós já somos esse homem segundo o coração de Deus, porque nós nos arrependemos, porque o sangue da cruz também foi derramado sobre nós. Quando Davi confessa a Deus, ele diz: Senhor, vire a tua face do meu pecado. Tudo isso está no Salmo 51. Mas não tire de mim o teu espírito. Davi diz: Senhor, apague as minhas iniquidades, e pela compaixão do Senhor, a grande compaixão do Senhor, desfaça toda a minha transgressão. Então, meus queridos irmãos, como devemos agradecer a esse Deus maravilhoso pelo nascimento do Salvador.
Quando você lembra do apóstolo Paulo falando à igreja de Roma, no capítulo 3, verso 23, ele deixa claro que todos nós somos pecadores. Portanto, todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Ele declara isso. E aí Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo que deixou sua glória, por amor a nós veio como homem. Se Deus não fizesse isso, o que seria de nós? Se Deus não deixasse a sua glória para vir àquela cruz como Filho de Jesus, para nascer, que direção a gente poderia tomar para apagar os nossos pecados? Se não tivesse alguém que fosse naquela cruz. E agora a gente lembrar que o nosso próprio Deus, o nosso Criador, deixou a sua glória. Veio, nasceu como filho, como homem para morrer na cruz. De que forma nós estamos louvando e adorando a Deus na nossa vida diária? Servindo, obedecendo, temendo a Deus. Irmãos, no dia a dia da nossa vida, você pode observar na igreja do Senhor, a gente tirando pela nossa que congregamos, nós sabemos que toda igreja de Cristo tem essa luta, onde a própria Escritura mostra que é uma verdade, que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, onde você vê alguns somente se dedicando, se entregando, louvando e adorando a Deus com a sua vida, no serviço, em prol de edificação de outras, em prol de salvação de outras, de revestimento das famílias, das vidas. É louvar e adorar a Deus. A gente tem que ter a consciência, irmãos, que precisamos estar na igreja para sair para fora, aprender para poder levar, mas que nós precisamos servir para que outras vidas também possam se tornarem servos, para que se dedique, para que também louve e adore ao Senhor. Como Davi deixou para nós esse grande legado, de reconhecer, de ser grato a Deus. Davi honra e agradece a Deus pela sua glória. Olha os versos 2 e 3. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Amados irmãos, Davi adora e agradece a Deus pela sua multiforme beneficência. O que ele expressa aqui no verso 2, o Senhor edifica Jerusalém. Jerusalém é o povo de Deus. Jerusalém é a nossa casa, é a nossa família, nós somos esse povo de Deus. Ele reconhece Davi e glorifica a Deus, honra a Deus agradecendo por essa atitude de benevolência, essa multiforme graça de Deus, de benevolências, de beneficências. Davi glorifica agradecido pela forma e o poder de Deus operando na vida das pessoas. E refletindo como Deus operou na sua própria vida. Eu posso dizer o mesmo. Eu conheço, como Deus conhece, o que eu vivi no passado. Como hoje eu não posso agradecer a Deus dessa beneficência dEle me arrancar lá das trevas, do império das trevas. Como eu não posso louvar e honrar a Deus, porque Ele me trouxe para o reino da luz. Temos que refletir, irmãos. Nós estamos hoje, cada dia, buscando no Senhor a nossa preparação para amanhã, face a face com Deus, na Nova Jerusalém.
Hoje é o nosso preparo. Se revestindo, glorificando a Deus, agradecendo a Deus, louvando a Deus. E o louvor, irmãos, e a adoração está nas nossas atitudes, que agradam a Deus, que levam a outros a serem também abençoados com a salvação, que levam a outros a serem revestidos, porque é pelo poder da palavra que nós somos revestidos. Que sabedoria temos nós para poder alcançar alguma coisa? Quando o homem tenta alcançar algo que vai pela sua própria direção, a gente vê que as consequências não são boas, porque o homem não tem sabedoria nenhuma. É Deus em nossas vidas que nos traz essa sabedoria, a direção, e nós devemos agradecer com a nossa vida. Davi glorifica a Deus por essa forma do poder de Deus. O verso 5: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Sabe onde é que você vai ver isso? Quando as Escrituras declaram que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Um Deus que está pronto para nos dar a vitória, para nos abençoar. Ele está presente em nossa vida, em nosso coração, nos lugares onde estivermos. E Ele está acima de tudo e de todos para resolver as questões que nós necessitamos. Irmãos amados e queridos, você tem lembrado de agradecer por essas beneficências que chegou até você, que chegou à tua casa? Eu acredito que vocês pensam como eu. Nós temos inúmeros motivos para agradecer, porque todo momento Deus tem nos agraciado. Deus tem nos ajudado numa terra tão difícil que nós estamos. Lembre-se, irmãos de Deus, você precisa ser fiel ao Deus que nunca nos decepciona, que está sempre à nossa disposição, que está sempre à disposição de nossa família, para nos acudir, para nos ajudar, para nos trazer livramentos. Você tem lembrado quando você ora, agradecendo a Deus pelos livramentos que Ele tem trazido diariamente para nós, para a nossa família? Porque tem livramentos que nós nem percebemos. Tem alguns que a gente vê e sente Deus livrando, mas tem outros que a gente nem vê e Deus livra de situações. E nós temos lembrado de ser fiel a Deus, lembrando-se, agradecido, adorando, louvando a Deus pelos livramentos. Deus não decepciona, irmãos. Ele está sempre pronto para nos atender. Quantos hoje vivem e não meditam nessa grandeza do Deus vivo? Todas essas decepções que a gente vê hoje na humanidade são pessoas incrédulas. São pessoas que não acreditam que Deus é bondade, Deus é amor, Deus é graça. Mas nós temos que lembrar que nós já conhecemos Deus. Nós já sabemos quem Deus é. Por isso que devemos louvar e adorar, agradecer, glorificar o seu santo nome sempre. Não podemos esquecer. Irmãos queridos, é com grande ternura que a gente, nesse verso 7,
vê Davi declarar a Deus: cantai ao Senhor com ações de graça, entoais louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. É com ternura que Davi fala, ele exalta a bondade de Deus e a sua justiça, a sua compaixão, o seu espírito de compaixão e paciência, da forma que Deus trata o homem. E esse homem somos nós, é a nossa família, é o nosso lar. Vamos trazer um exemplo, mesmo com a ausência dessa pessoa aqui. Tem uma família aqui que estavam todos desempregados, chegaram, se mostraram que queriam Deus, que quer Deus, e a gente já pôde ver Deus ir abrindo portas. Esse é o Deus de bondade e benignidade. Aqui, no dia a dia nosso. Quantos hoje vivem, irmãos, e não meditam nessa grandeza desse Deus que nós temos? Mas sabemos que Ele é incomparável, nosso Deus. E Davi reconhecia e agradecia por essas beneficências que Deus derramava sobre a vida dele e sobre aqueles que buscavam a Deus. Uma segunda verdade de como devemos agradecer a Deus pelo nascimento do Salvador é que Davi dá honra ao Senhor pela sua graça derramada sobre as vidas. Davi honra a Deus, glorifica a Deus. Irmãos, a sensibilidade de Davi, sabia que ele seria abençoado e o próprio povo de Israel por muitas vezes. E de momentos até que eles provocavam a ira a Deus. Provocavam a ira a Deus com atitudes que não agradavam o coração de Deus. E Davi via Deus com sua generosidade, com sua bondade, com suas beneficências, abençoando esse povo, que aos nossos olhos, nós poderíamos dizer que ele não era merecedor, aquela pessoa. Mas Deus abençoa, mas Deus é bom, e Davi via isso. Eu lembro quando Davi, no Salmo 122, ele diz que se alegrou quando ele foi à casa do Senhor, não era só pela sua presença, era por pessoas que moravam distante nas aldeias distantes do templo, e pessoas com deficiências físicas, que ia buscar a Deus, e ele via Deus abençoando. Era alegria, ele alegrei-me quando o ministério vinha à casa do Senhor, por ver aquelas pessoas que declaravam fé e confiança e iam com problemas. Hoje a gente vê mínimas situações, alguns dos nossos deixam de vir. Por mínimas situações, onde Davi enxergou se alegrando essas pessoas que moravam distantes, outros com problemas, com dificuldade, outros pobres de espíritos, mas estavam lá buscando a Deus. Devemos, irmãos, continuar agradecendo a Deus. Mais dias virão em nossas vidas que necessitaremos dessa bondade de Deus. Uma coisa importante para a gente refletir, e creio, eu não vejo o coração de vocês, mas como ser humano igual a vocês que eu sou, e hoje como servos do Senhor que nós somos,
nós já estamos enxergando com os nossos olhos um ano 24 de grandes conquistas. Sabe por que nós enxergamos? Porque nós confiamos na bondade de Deus. Como Davi, como ele se expressa aqui. Porque nós acreditamos nesse Deus, porque sabemos, como a própria Bíblia diz, que Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, que Deus cumpre suas promessas. Nós sabemos. Por isso que nós conseguimos enfrentar as aflições que vive o mundo, pela nossa confiança plena na benignidade de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus. E agora a gente vê Davi glorificando e honrando ao Senhor, para que a gente faça o mesmo. Você está passando um momento de aflição? Você está passando, você não vai ficar. Confie. A promessa de Deus é de abençoar, é de libertar, é de trazer alegria. É promessa de Deus, então vai se cumprir. O papel nosso é esse: adorar, louvar a Deus, agradecer. A outra parte cabe a Ele, é Ele quem faz, é o Espírito Santo, que desceu do céu, o Deus, o Espírito Santo, enviado pelo Deus Pai e pelo Deus Filho, para estar conosco, para nos ajudar a vencer as batalhas diárias. Terceiro, irmãos, Davi honra e glorifica pela missão que lhe foi dada. É importante isso, verso 10 ao 13. Não faz caso da força do cavalo, nem se comprais nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, Jerusalém, ao Senhor. Louva, Sião, ao teu Deus, pois Ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Veja como Davi honra a Deus, louva a Deus pela missão que lhe foi dada. Porque Deus espera em nós. Porque Deus quer ver a nossa atitude. Davi louva a Deus e adora a Deus, agradecendo pelas bênçãos derramadas em seu ministério. A presença de Deus em sua vida. E aí nós vamos lembrando da nossa missão em todos esses 365 dias que estamos terminando de passar. Você tem lembrado da missão que Deus lhe outorgou, que Deus lhe deu para ser cumprida? A gente precisa lembrar dessa missão. Seu ministério na família, na igreja, que Deus lhe escolheu no seu trabalho, na escola. Tudo nós devemos lembrar, para agradecer, para louvar, para adorar a Deus. A gente vê a luta, né? Hoje eu não tenho mais essa luta, porque meus filhos já casaram, mas tenho os netos, mas eu me lembro quando os meus filhos pequenos, o cuidado que a gente precisava ter em todos os sentidos, até na área financeira, livros, fardas, escolas, transportes, né? Teve algumas vezes que a gente teve que pagar transporte para levar os filhos para a escola, tudo isso. E será que a gente não pode agradecer a Deus aquilo que Ele tem propiciado para a gente ter essa condição? A sabedoria que Ele nos dá para cuidar da casa, do marido, da esposa, dos filhos. Eu posso trazer como exemplo, como a nossa irmã Valneide conhece, as lutas que minha mãe viveu para a sustentação dos filhos. Eram batalhas grandes, eu acompanhei, que eu sou um dos mais velhos dos homens. Era aquele adágio popular, ela fazia das tripas corações, batalhando.
para poder ver os filhos bem, a casa bem, que foi ela quem fez tudo. Não estou desmerecendo o outro lado qualquer, mas mostrando o que verdadeiramente ela fez. Quero mostrar como serva, como filha, até na parte estrutural da casa, de alvenarias. É uma coisa que eu lembro. E o que hoje a gente, como estamos louvando e adorando a Deus, diante do que Deus nos proporciona para ter uma coisa melhor, para ter abundância em nossa vida, para podermos sermos felizes diante de um mundo tão triste. É Deus quem proporciona. Que é tão bom a gente ver a família feliz, né? O lar, o casamento, os filhos. Agora, como eu, já estou com os 3 casados. Quer dizer, bom ver eles também bem, ver os netos bem. Não tem coisa melhor. E é Deus quem faz tudo isso. Somente Deus é quem pode trazer a nós essa condição. Porque você vê muitos com dinheiro e não tem a felicidade que nós temos. Essa é uma realidade. Muitos com condições financeiras, mas que não têm felicidade. Porque a felicidade não está no dinheiro. A felicidade é Jesus Cristo. É a fé, é a confiança, é a busca, é o louvor, é a adoração, é a gratidão. Irmãos, Davi louvava porque acreditava num futuro vitorioso. Se nós estamos terminando um ano, a gente tem que mais e mais louvar e adorar a Deus, porque nós acreditamos assim, nesse futuro vitorioso. Nós acreditamos que amanhã será incomparável para os dias que vivemos aqui hoje. Por isso que nós lutamos por ele, por este amanhã, por esse nosso futuro, adorando, louvando e agradecendo a Deus, como Davi trouxe esse exemplo maravilhoso da sua vida. Então, meus queridos, amados, temos uma vida eterna com Deus para viver e devemos agradecer continuadamente. Já está, irmãos, pensando nos seus dias de 24? Você já está refletindo sobre isso? Seu plano espiritual, da sua vida devocional, da sua entrega a Deus no serviço. Já estamos pensando? Precisamos. O ano já está indo embora. Nós queremos um ano melhor, um novo ano, para glorificar a Deus e alcançarmos os nossos sonhos, porque Deus realiza sonhos. Nós temos que sonhar com os sonhos de Deus. Se algumas das dificuldades, irmãos, nós enfrentamos nesse ano que se finda, nós temos que deixá-las para trás. Nós não temos que lembrar dela. A gente tem que pensar positivo, acreditando em um futuro promissor, nas promessas de Deus. Agora precisamos ter essa posição de adorar e louvar a Deus e agradecer. Porque isso vai mexer com o coração de Deus. Isso vai levar a Deus a abrir os céus, derramar a bênção necessária que você precisa para esse ano 2024. Já é hora de pensar. Já estamos praticamente na metade do último mês do ano. Hoje é 12, 13. 13? Hoje é 13. Então, falta pouco. Irmãos, uma quarta situação, como devemos agradecer pelo nascimento do Salvador. Davi honra e agradece a Deus por todas as suas providências. Versos 14 a 16. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dar a neve como lã e espalha a geada como cinza. Deus prover a bênção para a sua casa, para a sua vida. Davi honra e agradece a Deus por essas providências. Davi continua louvando e agradecendo com fidelidade.
vendo Deus distribuindo todas as coisas para ele, destruindo seus inimigos. Vê Deus concedendo aquilo que ele precisa e tirando os seus inimigos do seu caminho. Davi enxerga assim, tirando as barreiras, destruindo os problemas. E a gente observa que são inúmeros problemas vividos nesta terra hoje, o quanto nós precisamos que Deus, como fez com Davi, faça conosco. Mas nós precisamos louvar e adorar e agradecer. Davi continua agradecendo e louvando nesse verso 14 a 16. Irmãos, na vida dos escolhidos não há coincidência, mas há providência. Nosso Deus não falha. Temos que encher o nosso coração com essa fé que Deus é infalível. Que nós precisamos procurar a posição da bênção. E a posição da bênção hoje, nesta adoração com amor e gratidão de Davi, é, meus queridos, louvar e adorar e agradecer. Essa é a posição da bênção. É a gente continuar, não temos que olhar para o mundo, temos que olhar para o céu. Olhar para o nosso futuro, para as providências de Deus, que está pronta para ser derramada sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Irmãos, não é sorte nem azar, mas é permissão de Deus. Tudo é a mão de Deus e o poder de Deus em providência, a favor daqueles que crerem e confiam, a favor das famílias de Deus. Deus providencia tudo aquilo que seja necessário. Irmãos, Deus traz a nós, sim, com essa ordem universal, a bênção dos céus para todo aquele que crê. Encerrando o quinto, como devemos agradecer pelo nascimento do Salvador. Davi honra a Deus e agradece pela sua misericórdia. Você vai lembrar do que Davi diz, que Jeremias diz a Israel, no livro de Lamentações, capítulo 3, nos versos 21 e 22. Que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então nós não temos que louvar e adorar a Deus e agradecer, porque nós nos conhecemos. Nós somos rebeldes, nós somos desobedientes. E a misericórdia de Deus são essas verdadeiras causas que disse Jeremias, aquele povo de Israel, que o Espírito Santo nos diz agora, que nós temos que louvar e adorar e agradecer pelas misericórdias de Deus sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Quantas situações a gente vê às vezes em nossa família, não precisa ser o da casa, um parente ou outro, passando momentos que a gente se entristece de ver o sofrimento, mas vê Deus preservando, vê Deus ajudando, vê Deus auxiliando, e nós temos que agradecer, louvando e adorando, agradecendo. Então, meus queridos, Davi celebra a misericórdia de Deus pela sua vida, reconhecendo, totalmente agradecido, não só por sua vida, mas também pela vida dos israelitas, do povo de Israel, aquelas famílias, como eu terminei de falar no Salmo 122, verso 1, a alegria dele não estava só por ele estar ali, mas outras vidas sofredoras, que pela sua fé estavam ali presente. Outra palavra que a gente fala aqui constantemente de Davi, no Salmo 121, verso 1, eu não deixo de lembrar que ele sabe que o seu socorro é só o Senhor, não são as coisas terrenas, é só Deus. E a gente não pode abrir mão disso. Às vezes o crente ele tem os olhos altivos e perde a direção de Deus. Se Deus promete dar, Ele vai dar. Ele cumpre, Ele honra a sua palavra.
Espere o momento certo, a hora certa que Deus vai lhe dar. E nós temos que confiar. Davi reconheceu, é exemplo. Eu levanto os meus olhos para os montes, para a terra, vejo um bocado de coisa, mas nada disso vai trazer para mim o que eu preciso. É o Senhor que nos socorre, que nos atende, que nos mantém, que nos livra, que nos supre. Que é manter, dá no mesmo. Irmãos, hoje, como Davi, nós adoramos ao Deus vivo, com a nossa gratidão por estarmos findando mais um ano. Quantos já se foram? E nós continuamos. Então é motivo de agradecer que estamos vencendo mais um ano, porque a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus derramada sobre nós, sobre nossas famílias. Então vamos louvar, vamos adorar, vamos agradecer. Senhor, te agradeço muito por esse ano que está indo embora. E essa vitória é o Senhor, somente o Senhor que nos deu vida, para podermos alcançarmos esse final de ano, já almejando o próximo, que daqui a pouco já estamos no próximo. Então, meus queridos amados, com esperança viva, na garantia da nossa vitória em 2024, e não só para o ano 2024, viu? Lembre uma coisa, para a nossa eternidade com Ele. Vem o ano 2024, queremos maravilhas, queremos bens, mas o bem maior está no amanhã eternamente com Deus. 2024 também vai passar, mas é a nossa eternidade com Deus. Não podemos esquecer. Felizes, irmãos, por podermos celebrar o nosso Deus, por toda a sua obra vencedora, na face da terra, em meio a tantas coisas, né? Quantos se levantam, quantos antissemitas, trabalhando contra as igrejas do Senhor, e a igreja continua de pé, marchando. Nós temos que agradecer e glorificar a Deus, pela sua presença nas suas obras. Né, irmã Maria Portilho? Não pode estar chorando, viu? Nem lamentando, viu? Faça isso não. Deus está no controle. E precisamos, irmãos, não esquecer de uma coisa importantíssima que Deus quer de nós. Foi o que o nosso irmão Pedro orou hoje. A evangelização, ganhar almas para o reino dos céus. Temos que pregar essa palavra, temos que levar essa salvação, o Messias, o nosso Jesus. Ele já nasceu e precisa nascer nesses corações que ainda estão vazios. E somos nós que temos também, nesse novo ano, levar a esses corações, a família serem abençoadas e passarem a temer ao Senhor. Amém? Então, irmãos, como devemos agradecer pelo nascimento de Jesus, Davi honra e agradece a Deus pela sua glória, Davi dá honra ao Senhor pela sua bondade, Davi dá honra e glorifica pela missão que lhe foi dada, Davi honra e agradece a Deus pelas suas providências, Davi honra e agradece a Deus pelas suas misericórdias. Então nós aprendemos também que assim precisamos ser. Vamos então ficar de pé, agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa, para nós nos atentarmos a estarmos sempre louvando, adorando e agradecendo a Deus. O nosso irmão José Marcos dos Santos vai estar orando ao Senhor e nós junto com ele. Amém. Nós somos gratos, Senhor, por esse momento de estar Glorificamos, Senhor.
verdade, ó Deus. Obrigado pela tua palavra e teu Espírito. Louvamos, ó E Deus. agradecemos que louvamos pela beleza do teu poder, da tua Gravado em santidade, nosso Deus, coração, Senhor. do provimento Em do nome de Senhor Jesus. nas nossas vidas. E as tuas misericórdias, Senhor, que são imensuráveis e insondáveis É sim, em meu nossas Deus. vidas. Somos gratos, nos ajuda, Deus, com o teu poder, com o teu Espírito Santo regozijando em nós. Nos Amém. dá força, meu Deus, resiliência, coragem, meu Deus, para te servir nesse mundo hostil, Senhor, mas as suas promessas são fiéis. O que é maior está em nós, Senhor, que é a tua palavra, o teu Espírito, Jesus Cristo em nossas vidas, em nossas famílias. Ó Deus, opera maravilha, Senhor. O Senhor conhece, nos conhece Senhor, Senhor, andamos, operando em nós, quando na tua levantamos, igreja, quando deitamos, Senhor. nas tuas Entre obras, as Senhor, em nome de providências de Jesus. Deus em nossas vidas, o Senhor, os ouvidos do Senhor estão abertos ao clamor da tua igreja, Senhor. É sim, meu Deus. Socorre, Tu meu és Deus, fiel, aqueles Senhor. necessitados, meu Deus. O Em Senhor é nome fiel, nosso, Senhor. Senhor Jesus Cristo. Refrigera com teu Espírito, Senhor. Sela, Senhor, a certeza em nossos corações que o Senhor está conosco. Amém. Grande providência, meu Deus, sobre aquilo que não está sob a nossa ossada, Senhor, porque somos frágeis. Nós dependemos do Senhor. Somos total dependentes do Senhor. Ó Deus, te louvamos e te agradecemos por nossas vidas, pela vida do pastor, teu servo, Senhor, do Senhor, por esse ministério, Senhor. Abençoa ele, todas as sortes e bênçãos das regiões celestiais, Para a dando glória força, do teu santo nome. vidas, coragem, o Senhor dê manutenção na saúde dele, meu Em Deus, e a nome de Jesus provisão. Cristo, ó Porque Deus. nós te gloriamos, Senhor, pela vida deles, Glória a pela Deus. vida dele em nós, Senhor. Louvado seja o nome Todos de aqueles, Jesus Senhor, que o Cristo. Senhor levanta, Deus, para guiar o teu povo, Senhor, Amém. na tua história. Somos gratos, meu Deus, de coração. Amém, Nos Jesus. leva para nossas casas, meu Deus, na companhia do teu Espírito Santo, na tua provisão, na tua proteção. Nos dá uma noite reparadora, Senhor. Uma noite reparadora. E logo vindo um dia maravilhoso na tua presença. Sim, Nós Senhor. oramos, gratos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sempre derramado sobre suas vidas, sobre suas famílias, sobre os seus casamentos, sobre os seus lares, sobre essa igreja gloriosa e santa do Senhor Jesus Cristo que aqui está reunida, sobre toda a igreja do Senhor, que está espalhada nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E a igreja santa do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, por esta noite estamos dispensados.